Esté capítulo 2, irmãos, acharam? Nós vamos ler até o versículo 4 e vamos tratar de todo o capítulo como nós fazemos dominicalmente. Capítulo 2 diz assim, de Esté: Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste, e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: Tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponham o rei comissários em todas as províncias do seu reino, e reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob a visita de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vaste. Com isto concordou o rei, e assim o fez. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade de ouvirmos a tua palavra, Deus. E agora, como igreja tua, nós te pedimos que o Senhor nos edifique, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor converta os corações dos ímpios e console, Deus, o coração dos crentes. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos que muitas vezes a gente trapaceia. Muitas vezes a gente dá o nosso jeitinho das coisas antigas que fazíamos nos dias de hoje. Estou falando com isso é que, mesmo crentes, mesmo tendo entendido o Evangelho, mesmo estar servindo ao Senhor Jesus Cristo, às vezes nós abraçamos as oportunidades que a vida nos dá, negociando o Evangelho, deixando de lado alguns princípios, deixando de lado algumas coisas que nos norteiam, simplesmente para conseguirmos obter alguma vantagem, seja no trabalho, seja num comércio, seja numa negociação, seja na nossa casa, em qualquer lugar. Às vezes dá um lapso e esquecemos de que somos crentes para obter vantagem, ou esquecemos de propósito, né? Apagamos nesse momento da nossa história. E aqui nós vamos ver algumas coisas parecidas com isso. Uma mulher que é crente, mas que por algum momento esqueceu da sua crença e dos seus princípios para obter alguma vantagem no momento difícil da vida que ela estava passando. Eu estou falando dela mesma, Esté. Muitas vezes a gente pinta o cenário de Esté e a pessoa de Esté como uma mulher super piedosa, que ganhou o reino e também salvou milhares de pessoas do seu povo que estava ali na Pérsia. Isso é o que é contado às criancinhas, muitas vezes, mas nós temos que olhar também para o outro lado de Esté, um lado mais sombrio, um lado não tão santo como nós queríamos que fosse, um lado que se parece também com a gente. O segundo capítulo aqui de Esté, do livro de Esté, irmãos, vai entrar dois principais personagens que também são protagonistas. Esse um chamado Mordecai, que agora é o primo de Esté, mas que criou Esté e é tratado como um pai de Esté, e a própria Esté entra nessa história. E é interessante porque no capítulo 1, nós não vemos em momento nenhum o nome de Esté ser citado, né, como a próxima rainha ou como uma mulher que seria protagonista, nem Mordecai, mas vemos uma narrativa que começa com um rei, esse chamado Assuero, ou também na história chamado Xerxes I, esse que foi um dos protagonistas e principais do filme, né, 300, talvez os irmãos tenham assistido depois que eu citei aqui no domingo passado esse filme. E o capítulo 1 acontece no contexto do filme, em que o rei Xerxes, ou Assuero, ele convoca todo o povo que estava dominado por ele, todos os reis e províncias, eram 127 províncias ao todo, e o chamam para se aliar a ele na guerra contra a Grécia. Isso acontece no capítulo 1. E o que acontece, irmãos? Ele perde essa guerra. Agora nós temos um rei que acabara de perder uma batalha, um rei que era orgulhoso em si mesmo, casado com a rainha. Antes de perder a batalha, ele perde a esposa, porque a esposa não cumpre uma ordem dele, ele bota ela para fora do palácio, tira a sua coroa. Então ele perde a esposa, ele perde uma batalha que muito dificilmente seria perdida, mas ele perdeu essa batalha para os gregos. E no segundo capítulo nós começamos assim, 4 anos de distância do primeiro capítulo. Então, se o primeiro capítulo começou com festa, 187 dias de festa naquele palácio, ali com Assuero e todos os seus súditos, e todos os principais ali da corte, agora o segundo capítulo começa com luto.
Com luto no sentido de que ele perdeu a guerra, ele perdeu a esposa, o rei agora está para baixo. Assuero começa a decair e perder todo o seu império e perder todo o seu glamour que ele tinha conquistado há poucos anos. Então, segundo capítulo, irmãos, a primeira informação que nós precisamos para poder entender o que passa nele é que ele começa 4 anos depois do primeiro capítulo. Então perceba que 4 anos depois daquela festa gigantesca dos 187 dias lá no palácio e na cidadela de Suzã. Sabemos disso, irmãos, porque no versículo 16, se você notar, do capítulo 2, vai trazer a segunda informação de que foi encontrada essa nova esposa para Assuero no 7º ano do seu reinado. E no primeiro capítulo vai trazer a informação que se começa no 3º ano do reinado, ou seja, 4 anos de diferença entre o primeiro capítulo e o segundo capítulo. Isso é importante para a gente entender, porque foram 4 anos de frustração do rei Assuero. Eram 4 anos que ele estava tomado de ódio, de raiva, porque perdeu a guerra, não tinha mais soldados para combater uma nova guerra, e perdeu a esposa e estava 4 anos sem esposa. Sendo assim, o rei agora humilhado, depois de ter a sua ordem negada pela sua primeira esposa, depois de ter perdido a guerra sendo humilhado, derrotado pelos grandes poderosos gregos e os espartanos de Leônidas, o que poderia levar o ânimo do rei agora? E é que aquele povo, porque quando o rei está triste, a cidade padece. Quando o rei estava com raiva, a cidade padecia, porque ele cortava todos os suprimentos, ele aumentava os impostos. Quando o rei se enfurecia, toda a cidade clamava por ajuda. Mas quando o rei estava feliz, toda a cidade ficava feliz. Lembra quando ele estava feliz, que ele fez a festa, chamando aliados, toda a cidade, mesmo que por 7 dias, tiveram festa também. E o que é que poderia levar o ânimo do rei? Por isso, então, os jovens, como diz o capítulo 2, esse capítulo 2, veja lá, apaziguando já o furor do rei, depois de 4 anos, e aí os jovens no versículo 2 vai dizer assim, começaram a buscar moças virgens para trazer o novo casamento para o rei. Qual a melhor forma de elevar o ânimo de um rei divorciado do que trazer uma nova esposa para o rei? E a ordem era essa. Mas não era qualquer mulher, irmãos. Havia pré-requisitos que essas mulheres deveriam ter, possuir, para que pudessem concorrer pela vaga de ser a mais nova rainha da Pérsia. Então, o primeiro pré-requisito, que era uma exigência do rei, é que a mulher fosse virgem, claro, né? A mulher tinha que ser virgem para o rei. Não somente isso, mas de boa aparência e formosura. E depois dela ser virgem, de boa aparência e formosura, ela teria que passar por um processo de 1 ano de embelezamento, para que então pudesse chegar à cama do rei e o rei testasse se queria então ela como esposa ou não. O que eu quero trazer aos irmãos aqui é que isso não era um concurso de beleza onde o troféu seria ser rainha da Pérsia. Isso não era um concurso onde as famílias ficavam doidas para que as suas filhas fossem eleitas ou escolhidas para ser a mais nova rainha da Pérsia. Nenhuma família ali, ou a maioria, não estava entusiasmada e ansiosa em poder concorrer a sua filha para a rainha da Pérsia. Na verdade, esses emissários e jovens que saíram a buscar as mulheres nas 127 províncias que dominava ali a Pérsia, eram emissários que estavam ali, que eram sequestradores, era isso mesmo. Eles iam lá, entravam na casa, buscavam ver se tinha virgem, se achasse virgem, via se ela era formosa, se ela era bonita. Achando ela formosa e bonita, arrancava ela de casa, ela querendo ou não, e levava para o palácio para ser tratada por 1 ano, para então o rei poder tocá-la e deitar-se com ela e decidir se ficava com ela ou se mandava para o harém dele. Porque essas meninas não voltavam. Elas não voltavam para casa para formar família, casar com alguém ou com seu amado que tinha deixado. Não. Elas eram obrigadas a continuar no palácio, no seu harém. Algumas moças e muitas foram arrancadas de sua casa. E o rei ia dormir com todas elas, uma por uma a cada noite. E a que mais ele gostasse, então, se tornaria rainha. E como eu disse, as que não eram escolhidas, elas voltavam, elas iriam para o harém de Xerxes,
de Assuero e virariam suas escravas sexuais. Perceba então que muitas vezes quando essa história é contada às crianças, há um romantismo, né? Que há um concurso de beleza em que as mulheres saíam lá, como alguns filmes de histórias infantis, né? Que você ia lá se embelezar e comprava um vestido e se maquiava e o melhor sapato, aquela coisa toda. Não, é totalmente diferente disso, era sequestro mesmo. E as que não eram escolhidas, escrava sexual. Agora imagine você, pai, mãe, isso o reverendo Emílio ele deixa muito claro, né? Imagine você, pai e mãe, tendo as suas casas reviradas, indo buscar suas filhas nas garagens, nos porões, para ver se sua filha é bonita, se ela é formosa, se ela é virgem, e aí poder agora levá-la ao palácio para então proteger os mimos do rei que está com seu ego ferido porque perdeu uma guerra e uma esposa. Para ter uma chance em 400, porque Hernandes Dias Lopes vai dizer que eram mais ou menos 400 moças que então estavam participando daquele concurso, né, de beleza. Muitas vezes nós olhamos para as nossas filhas e afirmamos que quando tivermos filhas, e se tivermos filhas, para ela se casar também ela vai cumprir alguns pré-requisitos, ou o pretendente deve cumprir os pré-requisitos, né? E você, como crente, vai dizer, o primeiro pré-requisito que o pretendente da minha filha tem que ter é ser crente. Amém, tem que ser crente mesmo. Se é ruim com crente, mas indo com não crente, tem que ser crente. Às vezes é difícil com crente, né? E aí nós enchemos de pré-requisitos. E agora você se vê naquela situação, no contexto de Esther, incapaz, diante da força do guarda da guarda do rei, a sua filha é levada sem simplesmente o pretendente cumprir nenhum pré-requisito, pelo contrário, a força e em sequestro. Esse foi o sofrimento e o sentimento de muitos pais naquelas 120 províncias que tiveram de suas casas arrancadas as suas belíssimas filhas. É bem verdade que outros pais viram essa chance como a melhor oportunidade que as suas filhas poderiam ter na vida. Ou no mundo, né? Talvez ele pensasse assim, vai minha filha, pelo menos você vai ser alguém. E se o rei não lhe escolher como rainha, você vai viver no palácio, desfrutando de todas as belezas e frutos que o palácio pode lhe dar. É verdade. Estaria numa jaula de ouro, sim. Estaria num lugar que tinha tudo e todos, mas não poderia sair de lá. E muitos pais até incentivaram, agora você imagine como filha, sem querer sair de casa, ou tu com um pretendente, um amado seu ali, você tem que deixá-lo, até incentivado por pais, porque existem pais que são assim, não podem ver uma oportunidade mundana de uma coisa melhor, não só para a filha, mas para eles também, que quer que a filha agarre com todo o tempo. Muitos mandaram suas filhas irem a passar por grande provação e perderem o restante das suas vidas no grande harém do rei Assuero. Outras famílias, os pais queriam impedir, mas as próprias filhas muitas vezes também enxergavam isso como a oportunidade da vida. De poder, não, eu vou estar no palácio, mesmo que eu não seja escolhida como rainha, mas estar no palácio, comendo do bom e do melhor, do que estar aqui com a minha família, comendo isso todos os dias, quando tem. Tem gente que vende a alma para estar no grande harém, o harém do grande rei, né? É verdade que hoje não se existem haréns, mas existem sim jaulas de ouro ainda, irmãos. Tem gente que está vendendo a sua alma e a sua vida para desfrutar o melhor dessa terra, mas tem perdido aquilo que é mais precioso. Isso nos faz refletir, irmãos, qual seria a nossa reação? Nós estamos dando muito mais valor, ou dando muito mais atenção às coisas que têm preço do que às coisas que têm valor. Olhando para esse mundo, o nosso contexto, de verdade que os reis não roubarão a sua filha para participar de um concurso de beleza para ser rainha, mas muitos irmãos têm negociado a santidade da sua família em busca de ser alguém na vida e ser reconhecido pelos outros. Mulheres estão perdendo as suas almas para estarem, pelo menos, no harém do rei. Muitos têm perdido as suas almas para estarem negociando com as coisas desse mundo, negociando o evangelho.
e até usando o evangelho de uma forma estranha para justificarem os seus pecados, querendo ser alguém no mundo. Porque agora virou moda ser crente, né? Paz, meus irmãos, a mulher que foi escolhida, certamente ela não queria estar lá. Mas Deus a pôs lá, pois tinha um propósito em sua vida e na vida do povo de Deus. Mas voltando para o texto, né? A história nos mostra dois personagens centrais que vão ser inseridos na narrativa a partir do versículo 5. Veja lá, versículo 5. Ora, na cidade de Suzã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Hadassa, que é Esté, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, e boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido pai e mãe, Mordecai a tomara por filha. Então, dois personagens agora são inseridos. Mordecai e Esté. Essa chamada Hadassa, ou melhor, Hadassa chamada Esté. E esses dois personagens são centrais em toda essa história, apesar de ter entrado aqui no capítulo 2. Mordecai é um homem que era cidadão da cidade de Suzã, mas ele era um judeu. Ele foi transferido com seus antepassados. Na verdade, ele foi exilado com seus antepassados para a Pérsia. Em Nabucodonosor, quando Nabucodonosor ainda era rei da Babilônia. E agora, esses antepassados, em vez de voltarem para Israel, para Canaã, junto com o povo, quando Ciro liberou o decreto de volta daquele povo que estava sendo exilado, eles preferiram ficar na Pérsia e desfrutar daquilo que aquele reino frutífero estava dando. Não quis voltar para a sua cidade para reconstruir as casas, nem o templo, nem os muros. Eles preferiram ficar na Pérsia. Então, muitos dos costumes e muito das manias de Mordecai e de Esté, nós vamos ver isso refletido porque nasceram provavelmente ali na Pérsia ou na Babilônia. A gente não tem o lugar exato em que eles nasceram, mas todos os seus antepassados eram judeus. E por Mordecai ser judeu, ele tinha, como eu disse, tinha nascido ali na Babilônia, na Pérsia, assim junto com a sua prima Esté. E Esté perdeu os pais, a gente não vai saber como, mas muito nova. E ficou sem pai nem mãe, e Mordecai, sendo mais velho, a tomou como filha. Isso também justifica o nome Mordecai, né? Por ele ter nascido lá. Porque Mordecai não é um nome nem de perto judeu, mas é um nome que estava conectado a uma divindade babilônica, chamada Marduk. E algo que causa bastante estranheza, o povo de Deus ter nomes relacionado a divindades babilônicas. Essa outra personagem, Esté, que também não é um nome usado pelos judeus, não é um nome comum entre os israelitas, o seu nome hebraico é Hadassa. E com certeza os seus pais a batizaram com esse nome, Hadassa. Mas por Mordecai ter agora acolhido ela como filha, e Mordecai nós vamos ver que é um homem que se envolve na política da Pérsia, é um homem que é bem quisto pelos persas, e ele se envolve num jogo político, tem de certa forma algum poder ali no meio. Ele trocou o nome dela por Esté, para que eles não sofressem nenhum tipo de preconceito por ela ser judia. Esté era órfã. Esse nome significa, como eu já disse no domingo passado, está ligado a Estar, que era uma deusa pagã do amor e da guerra. Perceba mais um nome relacionado a um deus. E, como eu disse, certamente ela recebeu o nome de Hadassa e Mordecai mudou o nome dela para que ela fosse melhor vista e recebida pelos persas. E pudesse viver em tranquilidade na casa da Pérsia. Esté, irmãos, foi uma das sequestradas. Certamente entraram na casa de Mordecai, viram Esté, e o texto vai dizer que ela era muito formosa, era muito bonita, e não tem um problema em dizer que talvez fosse a mais bonita de todo o reino da Pérsia. E Esté certamente seria sequestrada. Veja lá, versículo 8. Em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem juntados muitas moças na cidade de Suzã, sob a vista de Regai, levaram também Esté à casa do rei, sob os cuidados de Regai, guarda das mulheres. E aí perceba que depois que elas são sequestradas, como eu disse, elas passam por um tratamento de beleza intensificado.
Eram 12 meses de tratamento de beleza. Ah, pastor, veja como é bom. Passar 12 meses num spa, né? Não fazia nada, era o povo aqui mexendo em mim, e lavando, e passando especiarias, unguento, e tantas coisas lá, e todo dia isso, arrumando meu cabelo, me deixando cheirosa. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e perfumes, e uma dieta cuidadosa. Não acha que é novo pesar a comida, não. Aquelas mulheres tinham as comidas pesadas porque elas não poderiam engordar. Era cuidadosa a dieta. Ah, pastor, realmente vale a pena ir para um lugar desse, né? Será mesmo, irmãos? Como eu disse, algumas histórias infantis trazem um ar meio romântico de uma princesa se preparando para um baile, mas a realidade, irmãos, é sombria. Não é um concurso, nem de perto. Onde voluntárias lutam pela vaga da rainha, elas eram mantidas presas e não podiam fazer outra coisa, muito menos ver a sua família ou voltar para suas casas. Esther também, irmãos, não é nada tola. Vamos mostrar alguns lados de Esther que muitas vezes não é vista por todos. Esse homem que tomava conta das mulheres, Hegai, que era o homem responsável em escolher as moças para o rei, é conquistado por Esther. Tanto que ela vai alcançar a favor dele. Veja lá, versículo 9. A moça lhe pareceu formosa e alcançou o que, irmãos? Favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidos da casa do rei. Ou seja, Esté e mais 7 jovens foram escolhidos como a queridinha de Hegai. Vai dizer assim, ó, vai sair dentre essas a que vai casar com o rei. Esté não era aquela moça tola que ficava com a cabeça baixa, meia matuta, sem saber o que falar, o que fazer. Não. Esther foi criado por Mordecai. E Mordecai era um homem muito poderoso em política. Ele sabia falar, ele tinha retórica, ele sabia, ele tinha um poder de persuasão grande, e certamente ele ensinou isso a Esther. E Esther usou todas essas táticas, sem dúvida nenhuma, para conquistar Hegai e dizer assim, epa, me coloca aí entre as 7 escolhidas, porque certamente as favoritas de Hegai seriam uma delas escolhidas pelo rei como a nova rainha. Ela ficou entre essas moças. Perceba, o texto vai dizer que ela recebeu perfumes especiais, ela estava mais cheirosa do que os outros. E os perfumes daquela parte do mundo, irmãos, são bem famosos, né? São perfumes bem cheirosos. Esther era boa nesse jogo de conquista, sedução e poder. Até o dia que chegou dela se deitar com o Assuero. E diz o texto que as mulheres poderiam levar consigo qualquer um dos utensílios da casa das mulheres do rei. Ou seja, toda noite era uma mulher nova, dentre as 400. E cada mulher que se deitava com ele naquela noite poderia escolher um dos utensílios que ele oferecido a elas, seja roupa, seja perfume, seja especiaria, ou qualquer outra coisa que ela poderia usar aquela noite, que estava ali disponível para elas, para levar e ser um toque a mais para o rei. Sabe o que Esther levou? Nada. A cada noite uma moça diferente ia para a cama do rei, e quando ela fosse rejeitada, ela ia para uma segunda casa. Não mais a casa das virgens, mas uma segunda casa. Essa comandada por Sargás, guarda das concubinas, e vivia a vida agora, o resto da vida por lá. Mordecai, sendo seu pai, ele estava apreensivo com tudo isso, e dá uma dica a Esther. Veja como ele é rápido no pensar e planejar. Mordecai dá uma dica e diz assim, ó, Esther, não diga que você é hebreia. Não diga a ninguém que você é judia. Mordecai sabia que havia preconceito, que havia jogo político envolvido. E foi a estratégia que então ele colocou sobre ela, e ela foi obediente em todo o tempo. E só vai mostrar isso e dizer isso alguns capítulos mais na frente, também usando como estratégia. Esther então se deita com o rei, não leva nada consigo, e o que acontece? Ganha o coração do rei. Veja lá, versículo 17. O rei, o que diz, irmãos? O rei, vamos lá, versículo 17. O rei, e ela, mais do que todas as virgens. Perceba então que Esther
aprendeu certinho com seu pai Mordecai. As estratégias, o jogo político e até de uma virgem se deitar com um homem que não era virgem. Tem coisas muito intrigantes aqui nessa história, irmãos. Talvez você diga, rapaz, Esther não é bestinha não, viu? Não é aquilo que me contaram quando eu era criança, quando falaram dessa rainha e desse livro. Talvez você esteja pensando que Esther está pecando nesse momento. Por vários motivos. Um deles é esconder de onde ela veio, né? Esconder que era judia, e esconder que o seu verdadeiro nome era Radassa, para poder então conquistar o coração. Às vezes nós escondemos a nossa verdadeira identidade para conquistar as coisas que o palácio e o mundo oferecem, né? A gente esconde que é crente, a gente esconde que serve o Senhor Jesus Cristo para obter os benefícios ou até com medo de ser barrado desses benefícios. Esther fez a mesma coisa. E isso é pecado. Fora isso, irmãos, ela casou com um incircunciso, ela casou com uma pessoa que não compartilhava da mesma fé. E isso também é pecado. Ela se casou com um pagão. Então descobrimos uma coisa, irmãos, que já sabíamos, mas descobrimos com as atitudes da Esther. Ela é uma pecadora. E a Bíblia não faz força nenhuma para esconder os pecados do seu povo. Pelo contrário, a Bíblia revela os pecados do seu povo, sim, porque mostra que somos pecadores. Esther era pecadora. Ao mesmo tempo que ela era pecadora, irmãos, Esther sofria ainda, ou sofreria com toda a autoridade do rei, porque imagine como Assuero tratava as mulheres. É exemplo de Vashti, né? Sua primeira esposa. Imagine que Esther não teve que passar, mesmo sendo rainha, porque ela é escolhida pelo rei aqui. Não somente isso, Esther poderia estar em Canaã, junto com o seu povo, mesmo ali se esforçando em construir um novo local, porque fora destruído com o exílio, mas poderia estar ali junto com o seu povo feliz, louvando a Deus, mas estava ali também pela desobediência dos seus antepassados, que preferiram usufruir das riquezas da Pérsia do que voltar para Canaã. Esther era uma pecadora, mas Esther também era uma sofredora. E em paralelo a isso, irmãos, Esther é santa. São as três coisas que a reverenda Emílio vai trazer no seu livro. Eu achei isso muito interessante. Esther era pecadora, Esther era sofredora, mas Esther também era santa. Você dizer, pastor, santa, vai dormir com o rei, cheia de malícia, cheia de coisa. Irmãos, a santidade não está... ser santo não significa o nosso proceder, mas o que Jesus fez por nós. Esther era uma pessoa que fora escolhida por Deus antes da fundação do mundo. A identidade de Esther é celestial, ela ama o Senhor, ainda que nesse momento da vida dela esteja passando por um pecado, e por pecado seja um momento que ela esteja andando mal. Sabe com quem Esther se parece? Comigo e com você. Pecador, sofredor e santo. Ou trazendo na ordem exata, né? Santo, pecador e sofredor. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, o seu nome foi escrito no livro da vida. Se você não tem dúvida disso, se você crê com toda a força, o seu nome foi escrito no livro da vida, mas você ainda é um pecador. E você vai sofrer as consequências desse pecado. Perceba que eu não estou aqui mostrando uma Esther como uma mulher que não é do povo de Deus, não é isso. Eu estou mostrando ela como um povo de Deus. Mas eu estou mostrando a vocês que ela é pecadora, assim como eu e você. E devemos nos arrepender do nosso pecado e deixá-lo de lado. É bem verdade que tudo isso está dentro da soberania de Deus, do cuidado de Deus, da mão poderosa de Deus sobre tudo ali que estava acontecendo. Então, como nós vemos Esther? Santa, sofredora e pecadora? Ou santa, ou sofredora, ou pecadora? A verdade é que nós não precisamos escolher uma das três opções. Ela é santa, sofredora e pecadora. A diferença, irmãos, é que quando estamos entre o nosso povo, é mais fácil ser santo. E não pecador, né? Mas quando estamos na casa da Pérsia,
quando estamos nesse mundo, quando estamos no nosso trabalho, quando estamos fora da igreja, quando estamos na nossa casa, é muito mais fácil ser pecador do que ser santo. É muito mais propício ser pecador do que ser santo. Por isso que quando a Bíblia não omite os pecados de Esther, ele não está mostrando para a gente uma pessoa que é horrível, que deve ser jogada na sarjeta, que deve ser esquecida, não. Ele nos mostra que também para esses existe redenção, existe salvação, existe perdão. Podemos e devemos sim ter empatia e nos compadecermos da moça judia que virou um objeto sexual num casamento pagão. É bem verdade que isso são consequências das suas escolhas pecaminosas, sim. Ficar meio desconfiado do que dessa dedicação dela em se tornar rainha. Não esperávamos isso de Esther, é verdade, não esperávamos. Assim também como nós não esperávamos que Davi colocasse um homem à frente da guerra para se deitar com a sua esposa, para se casar com a sua esposa. Assim como nós não esperávamos que Davi, ouvindo o profeta Natan, não reconhecesse seu erro só depois que foi dito. Assim também não esperávamos que Moisés desobedecesse a Deus e ferisse a rocha ao invés de falar com a rocha. Homens de Deus, mulheres de Deus, mas que também são pecadores e precisam do mesmo perdão e redenção que nós precisamos. Nós aprendemos com Esther a nunca escondermos a nossa identidade. Não a nossa identidade judaica, porque nós não somos. Muito menos a nossa identidade brasileira. Mas escondemos a nossa identidade cristã. Quantas vezes você decidiu esconder a sua verdadeira identidade ou a sua identidade cristã para poder virar rei e rainha? Para poder se sentar no trono deste mundo. Não quero aqui justificar o pecado de Esther, mas eu quero revelar o seu pecado e o meu pecado. Quantas vezes camuflamos os nossos princípios cristãos para avançarmos na nossa carreira terrena? Quantas vezes nós nos banqueteamos com as coisas que esse mundo oferece? As delícias do rei, lembram dessa história? As iguarias do rei e do reino. Ou você prefere ficar comendo pão em casa e não ser visto por ninguém, somente por Deus? Ou prefere se assentar à mesa do reino e comer todas as suas iguarias e ser aplaudido por todo mundo? Talvez no seu círculo de amizade, fora da igreja, você mantenha um volume da sua fé bem baixinho, para não assustar ninguém. Quantas vezes você deixou de ser Radassa para ser Esther? Talvez as pessoas lhe conheçam mais como Esther do que como Radassa. Não quero que você também fique chateado com Esther ou perca a admiração que você tem por ela. Como eu disse, a verdade é que a Bíblia nunca escondeu pecado nenhum do seu povo. Mas estou aqui para lhe alertar, porque aprendemos com os acertos, mas muito mais com os erros. Ainda dá tempo de evitar entrar nos caminhos ruins. Esperar com serenidade do Senhor, seguir a palavra dele, acalmar o coração é sempre o melhor caminho. Sabendo que ele é o seu Senhor. E mesmo as coisas custosas, as escolhas que nós vamos fazer que seja custosa, em nome da sua fé, serão cuidadas e honradas pelo Senhor Jesus Cristo. Sempre. Mas você pode dizer, mas pastor, é tarde demais. Eu já entrei num caminho que não tem volta. Eu já estou num buraco que não tem fundo. Eu fiz coisas que me envergonham e são vergonhosas. Eu já dei passos muito longos para voltar atrás agora. Talvez você se veja como Esther, agora rainha da Pérsia, onde ela possa agora ter lembrado dos costumes do seu povo, da cultura do seu povo e da religião do seu povo, e dizer, poxa, eu não deveria ter casado com ele. Deus não permite. Não vou mais poder cultuar meu Deus. Eu casei com um homem pagão. Talvez você esteja como Esther, sem poder olhar para trás, porque não existe uma mulher que pede separação de um rei. Não existe. Ela é inseparável. A não ser que o rei a coloque para fora, como fez com a sua primeira esposa. Talvez você esteja preso às suas escolhas de ações que aconteceram no passado. Algumas escolhas nem tanto piedosas. Outros que foram impostos pelo seu trabalho, você deve fazer assim, você deve trabalhar assim, senão eu vou ter que colocar você para fora. Pedidos ilícitos.
impostas também pela cultura, pela família, pelo conselho tolo de amigos. Parecia ser o melhor caminho naquela época. A situação está feia. E o que Esther pode fazer, irmãos? O que você pode fazer no lugar dela, no seu lugar? É simples. Esther vai voltar a ser Hadassa. Aprendemos isso com ela também. O problema não é ser Esther, irmãos. O problema é não tentar com todas as nossas forças ser Hadassa. Aí o capítulo 2, irmãos, ele termina nos lembrando que Deus estava supervisionando tudo e controlando todas as coisas e todas as ações que estavam acontecendo naquele momento. Veja lá, versículo 21 em diante. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei e dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther, e Esther disse ao rei, em nome de Mordecai, investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca, isso foi escrito no livro de crônicas perante o rei. Perceba, Mordecai muito bem relacionado com a política e com as fofocas da cidade, sempre atento às coisas do palácio, porque sua filha estava lá, observando ali os guardas, e os guardas ali tramam um atentado de morte contra o rei Assuero. Mordecai fica sabendo, então corre para Esther e diz assim, Esther, conta tudo ao rei, e conta tudo em meu nome, diz que foi eu que descobri. Esther imediatamente vai ao rei como obediente ao seu pai, conta tudo ao rei, o rei investiga o caso, é atestado veracidade, realmente aqueles guardas estavam tramando a morte do rei, e eles acabam sendo mortos. Por último, irmãos, eu ressalto duas coisas aqui para a gente encerrar. Primeiro é que até um rei ímpio, sanguinário, recebe a benevolência de Deus só em estar do lado de pessoas que são seu povo. O povo de Deus, irmãos, abençoa só em ser povo de Deus. Aqueles que estão ao lado. Um crente genuíno, fala um crente genuíno, quando vai trabalhar na empresa de alguém, ele abençoa aquele ambiente só em estar lá. E você tem essa responsabilidade. Aquele homem estava sendo tramado de morte por 2 guardas que conhecia toda a sua guarda, que conheciam os dias, os horários do rei Assuero, o que ele fazia durante o dia. Eles poderiam e fariam muito bem em matar o rei Assuero ali da melhor forma possível, porque ele conhecia todas as coisas e tramaria uma coisa muito bem planejada. Mas só em Esther e Mordecai estar ali, participando do reino, foi suficiente para Deus ser benevolente com um homem que não merecia, diante dos nossos olhos, benevolência. A segunda coisa, e última, é que não espere reconhecimento das pessoas quando você faz o bem. Você crente, não espere que as pessoas reconheçam quando você faz o bem. E não faça o bem por causa de reconhecimento. Nunca. O mundo não recompensa você por isso. Portanto, não espere isso. Outra coisa é que o bem só é bem diante de Deus quando nós não buscamos a recompensa. Eu faço porque eu quero abençoar. Porque se fosse buscar uma recompensa, não seria bem, seria um favor. Ou um trabalho cujo pagamento é o reconhecimento ou a gratidão. Mordecai e Esther salvaram a vida do rei. E sabe o que o rei fez com eles? Nada. O rei era para estar morto. E não foi dado a eles nada. Mordecai certamente, irmãos, queria reconhecimento para conseguir alguma vaguinha ali mais próximo do rei, para aumentar o seu salário, para aumentar a sua influência ou qualquer outra coisa. Mas a realidade da Pérsia era essa. Não havia gratidão, não havia Deus verdadeiro ali, né, como o Deus daquele povo de Pérsia. Era uma realidade da casa da Pérsia muito parecido com a nossa realidade também. Então, eu termino dizendo, irmãos, o bem ele deve ser algo que flui do nosso coração como se fosse natural.
ou deve ser natural. Nós fazemos o bem sem olhar a quem, a todos, abençoamos até aqueles que não merecem. Porque Deus é benevolente. As pessoas que estão ali ímpios, que não conhecem o nosso Senhor, são abençoados por pessoas que conhecem o Senhor. E nós abençoamos não esperando nada em troca. Mas sabe qual é a fama do crente na nossa cultura? Eu contrato qualquer um, menos crente. Sabe qual é a fama dos homens que compram as coisas, esses homens que viajam para vender? Eu vendo a qualquer um fiado, menos a crente. Sabe por quê? Porque dificilmente nós vemos um crente temente ao Senhor. Ou um crente genuíno e verdadeiro. Não seja aquele que envergonha o nome do Senhor. Não seja aquele que dê mau testemunho no seu trabalho, na sua casa. Não seja aquele que vai amaldiçoar em vez de abençoar as pessoas. O rei agora, irmãos, tem uma nova rainha. O seu fôlego agora foi renovado. Suas derrotas foram esquecidas ou colocadas debaixo do tapete. Mas essa história não está nem perto do fim. No próximo capítulo dessa história está recheada de tramas, planos e juramento de mortes. Então não perca a próxima cena dessa história. Que Deus lhe abençoe. E até domingo, se Deus permitir. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra, te louvamos por mais um capítulo dessa história maravilhosa que o Senhor nos ensina. Continua, Senhor, a nos abençoar com essa palavra e falar ao nosso coração. Continua, Senhor, a confrontar os nossos pecados, mesmo aquele mais profundo do coração, a nos exortar e a nos transformar, Senhor. E não edificar a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém.